Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. Sente-se. Eu estou bem mais interessada em trazer uma palavra que te gere vida do que te gere fogo. Sabe por quê? Porque fogo se apaga. E a Bíblia Sagrada vai dizer que num determinado momento Jesus estava pregando e a multidão, sempre tinha uma multidão ali que seguia ele. Mas ele pegou pesado. Usou umas palavras bem duras. E, é claro, as pessoas começaram a sair, porque é bem verdade que havia vários grupos que seguiam Jesus. Tinha um grupo de gente que seguia porque sabia que tinha alimento, providência, né? Pão, peixe. Tinha outro grupo, aquele grupo que queria uma cura. Tinha um grupo que ia só para observar a mando dos fariseus, né? Como vocês sabem. Então, o grupo, quando ia se separando, o grupo dos adoradores era mínimo. Por isso que esses outros grupos não estavam dispostos a ouvir, de fato, uma palavra, ainda que aparentemente dura, mas que gerasse vida. E Pedro, querendo dar uma de sábio, tentou alertar Jesus. Chamou ele de canto e disse: mestre, pegue leve. Você não está vendo que a popularidade, os dislike, né? De hoje seria dislike, né? Rapaz, todo mundo está indo embora. Jesus olhou para ele com ousadia e disse: tu quer ir também? Quando Jesus disse tu quer ir também, ele está querendo dizer: não adianta ficar se você na verdade não está. Foi isso que Jesus quis dizer. Porque é só o corpo que está. Mas não adorou, volta vazio do mesmo jeito. Quer ir também, Pedro? Não, eu não. Longe de mim, Pedro. Como que eu vou, se somente tu tem palavra de vida eterna? Então Pedro conseguiu associar que palavras duras geram vida, muitas vezes. As palavras duras de Jesus geravam vida. Então é muito melhor pregar uma verdade, uma palavra dura, que você saia daqui mastigando, do que fazer o fogo descer. Daqui a pouco o fogo vai acabar, porque é na palha, e aí continua tudo a mesma coisa. Amém? Vamos lá. Eu vou ser rápida porque o culto aqui termina um pouco mais cedo, né? Então vamos dizer que não vai ser uma palavra, uma pregação, mas vamos dizer que vai ser uma reflexão para a nossa vida, de um texto bastante conhecido. E depois, aí eu falo para vocês que domingo vai haver culto, não é isso? Domingo vai haver culto às 18 horas, aí assim a gente vai ter bastante tempo para poder mastigar bastante, para poder comer bastante da palavra. Êxodo, livro do Êxodo. Eu ouvi, quando eu desci ali embaixo, alguém falando aqui sobre Zaqueu, Êxodo 17. E aí, de imediato, eu já quero dizer para você que a atitude que Zaqueu teve foi linda. Eu admiro demais a atitude de Zaqueu. Só tem um porém. A atitude dele, aquele sacrifício dele de subir ali na árvore, porque ele queria conhecer Jesus, ver Jesus de perto, como a Bíblia diz. E eu vou te dizer que funciona. Funciona. Veja que funcionou para Zaqueu. Ele subiu na árvore, conseguiu o que ele queria, sim ou não? Sim. Só que só serve para ver Jesus de perto. Agora, para ele entrar na casa de Zaqueu, aí ele precisou descer, e depressa. Então entenda uma coisa, para você ver Jesus de perto, vale alguns sacrifícios, vale algumas coisas para chamar a atenção dele, mas fica só nisso. Agora, para ele entrar na tua casa, para pousar, como ele disse, aí você tem que descer e depressa. Você sabe o que é descer? Descer é muito mais do que vir para a igreja. Descer é muito mais do que estar presente num culto. Descer é você ser o culto, é você ser a igreja, é você dar o culto. Porque culto é adoração, é sacrifício de adoração. Então entenda
que essa ideia que foi propagada muitas vezes e durante muito tempo, vou na igreja, vou no culto para ouvir Deus falar comigo, vamos ver o que Deus vai fazer na minha vida. Totalmente errada. Eu vou num culto para Deus receber o que eu vou oferecer para Ele. Tanto é que para se ir num culto, você tem que levar alguma coisa para oferecer a Ele. Crentes que vai no culto e não levam uma toalha para chorar é porque não tem a ideia do que é culto. Sabe por quê? O crente que vai no culto e não pretende chorar lá, quer dizer que ele não pretende se humilhar. Não pretende se humilhar diante do Senhor. E se a gente pensar, eu não preciso de nada, eu não estou doente, a porta do emprego está aberta, família bem, benção, está tudo bem, então não tenho nada que pedir. Culto não é para pedir. Culto é para dar. É o momento que nós vamos dar a Deus tudo que temos dar. Oferta física, financeira, oferta espiritual, oferta de mim, da minha vida. Aí o que ele tem para dar é no dia a dia. O culto é para eu dar a ele. E no dia a dia ele vai me dar. Amém? Vamos lá. Êxodo 17. Esse texto é conhecido e normalmente eu leio texto pequeno, mas às vezes a gente lê um pouco mais. No capítulo de número 17, eu vou ler a partir do versículo 1. Depois que nós lermos, aí a gente vai para outro livro. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Todos acharam? Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo, Senhor? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma consigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? É interessante que eu vou pedir para você decorar essa ideia. Estás no meio de nós ou não? Decore isso. E decore também o início do versículo que nós lemos, logo no início, tá bom? Não tem água para a gente tomar, vamos morrer. Não tem água para a gente tomar, mas estamos no lugar que Deus mandou ir. Amém? O próximo texto que vamos ler está em Levítico. Mas eu vou... Não, está em Números, mas eu vou começar a falar um pouco aqui em cima desse texto. Eu quero convidar você, sentado do jeito que você está, a fechar teus olhos e colocar a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala, meu Pai, a cada um, alimentando conforme a necessidade que cada um tem nesse momento. Tu conhece a necessidade. Muitas das vezes não há necessidade de pão, mas há uma necessidade de pão espiritual. Não é pão físico, mas há uma necessidade de pão espiritual. Muitas das vezes está tudo completo, aparentemente tudo bem, mas dentro está um vazio na alma. Há uma necessidade de ti, da tua presença. Talvez essa pessoa, meu Pai, te conheça do teu nome, de te servir durante anos, mas na verdade ainda não te conheceu no profundo. Então, em nome de Jesus Cristo, abre, meu Pai, as janelas do céu para o conhecimento, para que essa pessoa possa te conhecer de fato, quem é o Senhor que está servindo há tanto tempo. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia Sagrada vai dizer aqui onde nós lemos que o povo estava num deserto, mas foi ordenança do Senhor o povo ir para o deserto. Então Deus manda o lugar que o povo vai.
Ficou claro aqui nos primeiros versículos que eles estão ali, foi ordenança, mandado do Senhor, mandamento do Senhor. Só que faltou água. E muitas das vezes, o ser humano tem a ideia, a falsa ideia, na verdade, de que faltou comida, Deus não está comigo. Faltou água, Deus não está comigo. O casamento teve problema, Deus não está comigo. Deus me esqueceu. Tive um problema de saúde, Deus não está. Então Deus não estaria com muitos homens na Bíblia Sagrada, né? Muitos homens, muitas mulheres. Deus não estaria com Paulo, né? Porque quando você vai ver a vida de Paulo, de sofrimento que Paulo teve, então Deus não estaria com ele. Então Deus não estaria com Pedro, que foi crucificado. Deus não estaria com João, preso na ilha de Pátmos. Deus não estaria nem com Jesus, já que foi crucificado. E padeceu bastante aflição. Então a primeira coisa que você precisa entender é o fato de você estar no lugar que Deus te mandou não quer dizer que não vai faltar nada. Muito pelo contrário. Quando estamos no lugar que Deus mandou, vai faltar como qualquer outro lugar que estivéssemos. A diferença é que Deus se responsabiliza. É essa a diferença. Ele não se responsabiliza quando você vai sem Ele mandar. Mas quando você vai para o deserto, mas foi Ele que mandou, aí é diferente. Só que o que me chama a atenção aqui é que esse povo viu sinais de tal maneira que quando você olha para a Bíblia Sagrada, esse povo era para andar de joelho. Mas sabe qual foi o problema desse povo? Como você sabe, foi um povo que foi para o Egito, a princípio a convite, muito bom, só que depois eles foram transformados em escravos, como vocês sabem. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando eles clamaram, choraram, Deus mandou ajuda, enviando Moisés para livrar aquele povo. Só que aquele povo não conhecia Deus por completo. O grande problema dos crentes hoje é o mesmo. Conhece um lado de Deus e acha que conhece Deus por completo. É interessante que enquanto eles estavam nas terras do Egito, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus começou a dar muitos sinais para provar para Faraó que era Deus no negócio. Muitos sinais, como vocês sabem, as 10 pragas. Rã, piolho, gafanhoto, saraiva, foi de tudo. Teve de tudo um pouco, até a morte dos primogênitos, como vocês sabem. Então aquele povo conhece um Deus que mata o inimigo, que fere o inimigo, que destrói o inimigo para dar livramento a mim. Eles eram verdadeiramente o filho mimado, que você cria sem colocar regras, e acha que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. O pai e a mãe faz tudo o que o filho quer. Aí depois que ele cresce, ele acha que no trabalho todo mundo vai fazer o que ele quer. Ele acha que na escola, na universidade, todo mundo vai fazer o que ele quer. E as coisas não acontecem assim. Fica frustrado. Então esse povo não tiveram a preocupação de conhecer a Deus. Conhece um Deus que toca em Faraó. Conhece um Deus que me tira de um lugar que eu fui escravo e eu saio rico. Que coisa linda, né? Literalmente, eu costumo dizer que a saída deles foi assim, uma coisa que não dá nem para dizer. É como se eles tivessem trabalhado o tempo todo numa empresa que não honra e no final coloca na justiça e recebe aquela bolada de dinheiro, o tempo de serviço. Pronto, receberam o tempo de serviço, porque saíram com ouro dali. Então eles conhecem o lado de Deus. Só que agora a palavra do Senhor vai dizer que Deus tem estratégias. E eu costumo dizer um ditado popular, não sei se aqui se diz, mas eu acho que diz sim: matar 2 coelhos com uma cajadada só. Deus faz isso sempre. Sempre. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus mandou eles pelo deserto. Tinha um caminho mais perto. Sim. Mas Deus mandou pelo mais longe. Por quê? Murmuração. Porque o caminho mais perto tinha que passar no meio dos inimigos do povo de Deus, dos filisteus. Deus olhou, sabia que o povo tinha experiência em fazer tijolos. Não tinha experiência em guerra. Então mandou pelo caminho mais longe. Mas era um livramento que Deus estava dando.
Então, se você não é espiritual o suficiente para entender os livramentos que Deus está te dando, fecha a tua boca para não murmurar. Porque o caminho mais longe simbolizou o livramento para eles. Porque na guerra eles iam perecer. Só que teve outro motivo. O segundo coelho, como eu falei. O outro motivo é tratamento de choque na vida daquele povo. Deus não leva ninguém ao deserto à toa. Não. Tratamento de choque, porque eles conhecem, como eu falei, o Deus que fere, que vai ao encontro, que toca no inimigo, que mata a meu favor. A meu favor. Agora eles vão conhecer o Deus que me fere também. Que me fere. É como uma mãe e um pai, né? Eu gosto muito de usar exemplo de filhos. Nossa, teu filho teve um problema na escola, você vai lá, querer saber o que aconteceu, tirar a satisfação, vamos dizer assim. Quando chega lá, uma outra criança bateu no teu filho estava com razão, você vai lá, você fala, você defende, né? Igual como Jesus disse, uma galinha junta seus pintos, protege ali os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas, e se você tem 2 filhos e eles brigam entre si? Como é que você vai agir? Uma coisa é você tratar o de fora, agora é o teu. Vai passar a mão na cabeça dele. E a criança que chega de repente ali, começa a perder a inocência, tá brincando, aí furta ali um brinquedinho. Aí conhece o pai e a mãe que trata com o de fora para proteger ele. Mas agora vai conhecer o pai e a mãe que trata com ele também. Para você, eu sei que você está ligado na mensagem, mas para você se enturmar mais, olhe para quem está do seu lado e diga, você vai conhecer o outro lado de Deus. Você vai conhecer o outro lado de Deus. Eu não vim aqui para te colocar medo, mas é a verdade que tem gente aqui que não conhece Deus na sua intimidade, no seu profundo. Não conhece 100% de Deus. Você precisa conhecer a Deus. Sabe por quê? Não tenha medo não, sabe por quê? Porque quando você conhece Ele, isso se chama ter limite. Tem crentes hoje que não tem limite. Limite é uma palavra que tem que haver na vida do cristão. Pois a palavra do Senhor diz que se não tiver limite, a gente erra e faz pior da segunda vez. Salomão disse isso. Por isso que ele mesmo vai dizer que quando a gente erra é necessário nós sofrermos um castigo, uma consequência do nosso erro. Porque se eu faço algo errado, hoje não tenho consequência, amanhã eu vou fazer e não tenho consequência, depois eu vou fazer e eu vou aumentando, porque eu não conheço o que é limite. E agora esse povo abre a boca e começa a murmurar, a reclamar de quem? De Deus. E Deus vai fazer o que agora? Vai matar quem agora? Faraó não está ali. Agora é momento de Deus tratar com eles. Entenda uma coisa. A palavra do Senhor que foi direcionada ao teu coração, de Deus vai fazer na tua vida. Vai cuidar de ti. Vai dar livramento. É fato e é verdade. Mas no momento que Ele te pega no colo, aí Ele te manda para o deserto. Agora Ele vai fazer uma limpeza. Ele vai colocar você literalmente num processo de purificação. E não abra a boca para dizer que Deus não está contigo não. Porque deserto é lugar de tratamento de Deus para mim e para você. Faltou água. E Deus não estava. Faltou carne. Só que o grande problema é que quando você olha para a palavra do Senhor, você tem 2 meios de chegar até Deus. É você quem decide qual que você quer. E eu quero falar desses 2 meios. 2 meios. Primeiro, murmuração. Você sabia que você consegue o que você quer pela murmuração? Quem sabia disso? Não sabia? A murmuração também faz. Em muitos casos a gente conseguiu o que queremos de Deus. Só que faz perder a salvação. Faz perder a terra prometida. E o segundo caso, a humilhação. Que faz você conseguir o que você quer. E no final, a terra prometida. É você que escolhe. O povo aqui murmura. E o povo começa a reclamar. Ai meu Deus, não tem
carne, não tem carne, quero carne, quero carne. Ai, que saudade do Egito, porque isso, porque aquilo. Quando eu não era crente, tudo fluía, tudo acontecia. Depois que eu passei a ser crente, parece que tudo piorou. Depois que eu comecei a orar, tudo piorou. Depois que eu comecei a jejuar, tudo piorou. Ai, que levante, é isso e aquilo. É uma reclamação tão grande. Aí Deus disse, rapaz, é carne que vocês querem? Tudo bem, mas eu vou mandar carne. Mas eu vou mandar tanta carne e só carne, que vocês vão comer, vocês vão abusar. Vai chegar ao ponto de vocês se enfastiar, ter ânsia de vômito e os fiapos, como a gente diz, da carne vai estar no meio dos dentes de vocês. Vocês vão ter desejo de comer outra coisa e não vão ter. Conseguiram. Agora falta água. Moisés, Deus, Moisés. Porque o povo entende que só é homem de Deus se tiver sinais. Não é de se espantar. Porque o povo pede a Jesus sinal. E ele diz, nenhum sinal vai ser dado mais para vocês. Já teve demais. Já está escrito aí. Já tem o sinal do profeta Jonas. Não vou dar mais sinal. Já teve demais. Então muitas das vezes o povo procura a Deus por sinais. E desprezam o mais importante. Conhecer ao Senhor. A presença dele. E a Bíblia vai dizer que Deus agora chama Moisés. E quando Deus chama, Deus diz, olha, não vou deixar o povo te apedrejar, não. Vou não. Tu pega a vara, o teu cajado, chama o povo. Tu vai fazer assim, tu vai ferir a rocha e vai sair água. E o povo vai beber. Só ficou marcado aquele lugar, até o nome do lugar foi mudado. O nome deles agora é Contenda e Tentação. Porque ali o povo contendeu com Deus e o povo também tentou a Deus. Agora vamos ler o próximo texto. Números. O fato de você falar o nome de Jesus, o fato de você dizer o sangue de Jesus tem poder. Números capítulo 20. O fato de você ter revelações do Senhor. O fato de Deus abrir porta para você e cuidar de você e te sustentar. O fato de você falar em línguas. O fato de Deus ter uma chamada na tua vida ainda não quer dizer que você conhece a Deus por completo. Todos acharam? Números, capítulo de número 20. Versículo é o 7 e a partir do 7 eu vou ler. Diz assim. E o Senhor falou a Moisés dizendo, pega a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Até aí tá bom. Vamos dar uma pausa aqui. Segundo episódio, novamente, não é de se espantar, né? Porque o povo está no deserto, então é normal que se falte água no deserto. Agora eu vou te mostrar o porquê que precisamos conhecer a Deus na sua íntegra. Porque Moisés, ele tem uma experiência com Deus. E a experiência que Moisés teve com o Senhor, na primeira situação, Deus falou com ele, Moisés, tu vai pegar a tua vara e tu vai ferir a rocha e eu vou dar água para o povo, vai sair água. Então qual é a lógica? Já conheço Deus. Já passei por essa situação, vou tirar de letra, já sei como se resolve. Quando ele fala com Deus, Deus diz, pega a vara, vai diante da rocha, chama o povo e falai com a rocha. Falai com a rocha. A primeira vez foi fere a rocha, a segunda, fale com a rocha. Entenda uma coisa. Você teve uma experiência com o Senhor? Estou pregando para você e para mim, viu? Você teve uma experiência com o Senhor? Ótimo. Isso te fez conhecer um pouco de Deus.
Vai acontecer outra situação parecida ou igual, vai te fazer conhecer mais a Deus. Porque as estratégias que Deus dá para cada situação são diferentes. No primeiro episódio, fere a rocha. No segundo episódio, fale com a rocha. Só que Moisés, por algum motivo, ele deixa o povo ali perturbar ele de tal forma que ele se exalta. Se exalta não no sentido de se achar, no sentido de os ânimos exaltados. Aí ele vai lá, ele lembra do primeiro episódio e fere a rocha 2 vezes. E o que aconteceu? Saiu água. Tem pessoas que está saindo água, que o Senhor está providenciando água, que o Senhor está, de certa forma, dando o que ele precisa, mas ele não entendeu que está simbolizando para ele um prejuízo espiritual, porque agora nós vamos ler o versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Do que adianta eu ter tudo que eu peço ao Senhor aqui na terra e eu perder a salvação? Do que adianta? Do que adianta, como eu já ouvi uma pessoa falando: olha, desviado eu, mas toda oração que eu faço Deus ouve. Claro, amou a tua alma para ver se você acorda e vem para Ele. Mas e no final, ele dizer: não entra na terra prometida. Do que adianta eu tomar essa água? Do que adianta eu ver milagre? Do que adianta eu ver sinais? Se você não esteve disposto ou disposta a, em cada situação diferente, aproveitar o deserto para conhecer um pouco mais de Deus. Eu falei aqui o ano passado quando eu vim e torno a dizer. Muitas situações aconteceram para que eu pensasse hoje da forma que eu penso. Muitas. E depois de 30 anos dentro da igreja, você pensa: conheço Deus. Não. Você não conhece Deus. Mas eu te convido a conhecer. E eu fiz uma oração, 2 na verdade. A primeira oração que eu fiz na igreja foi: Senhor, eu não pedi para tomar conta de igreja, até porque o preconceito é grande. O Senhor prometeu, quando eu era criança, cumpriu. Eu tenho que sofrer um preconceito por algo que eu não queria, que eu não pedi. Então eu só te peço uma coisa: eu quero diferencial. Foi essa a oração. Vocês acreditam que eu comecei a ter o diferencial de Deus? Só tem um porém. Sabe como foi que o diferencial veio? O Senhor começou a falar comigo: tire isso, tire aquilo, tire aquilo. Eu não queria o diferencial, tive que tirar. Quando o diferencial do Senhor começou a acontecer, eu vi que saiu do meu controle. E eu vi que eu precisava colocar no controle de Deus 100%. Aí eu fiz a segunda oração: Senhor, eu te dou o controle total da igreja. O que significa isso? Significa que eu não tenho o poder de escolher nem quem vai pregar. Pode acreditar nisso. Eu não tenho o poder de escolher: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ser assim, não. Porque a gente estava marcando uma festividade lá para os jovens, Deus disse: não vai fazer. Perdeu todas as roupas. Não quero. Porque são hipócritas. Estão aqui só de corpo presente. Por que vão fazer uma festividade se eles não têm nada para me oferecer? Não. Vocês acreditam que o Senhor falou: bloqueia o altar, não sobe mais ninguém, eu vou fazer uma purificação aqui nesse lugar, e só sobe agora quando eu purificar, e quem ousar subir eu vou tratar? Vocês acreditam? Então eu quero te convidar a conhecer o Senhor. A Bíblia diz, e nós sabemos, que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Mas por que eu venho oferecer um culto ao Senhor de mãos vazias? A igreja mais rica da face da terra, ela precisa ter um momento ofertório. Sabe por quê? Para fazer o crente aprender a se doar e doar. Qualquer lugar que tenha culto, que não tenha entrega total da tua vida,
É uma oferta. Entregar a tua vida. Se eu vou oferecer algo ao Senhor, é um culto, eu vou cultuar, e eu não ofereço nada a Ele, então você precisa voltar à vida. Você precisa ter vida. Então você é um osso no meio do vale, porque no vale de ossos secos, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, ou você é osso ou você é Ezequiel. Deus, eu sei que você não é, então eu nem vou colocar isso aí. Ou você é osso ou você é profeta. Agora me fala, quem você é no vale? Quem você é no vale? Sabe por que não oferece nada ao Senhor no culto? Porque não tem vida. Tem crentes que precisam começar a conhecer ao Senhor. Tem crentes que precisam começar a conhecer o Senhor. Aquela estratégia funcionou para aquela batalha. A batalha é outra, a estratégia é outra. E eu tenho um exemplo pessoal. Houve uma batalha espiritual na igreja. Vou falar de duas para você entender. Eu estava orando no canal, uma oração ao vivo. E veio um demônio. E a irmã Thalia estava comigo. Aquele demônio veio e começou a enforcar ela. Do meu lado eu estava orando ao vivo. Eu tive que parar a oração e convocar ali um clamor na hora. Funcionou o clamor. Passaram-se os dias. Veio um demônio e fez a mesma coisa. Não foi mais um clamor. Acredite se quiser. Deus falou comigo. Sopre na boca dela. Eu sei que tem gente que vai ouvir isso e vai se escandalizar. Eu tive que soprar. Como que vai fazer respiração boca a boca? Assim, bem forte. Dias depois, tivemos uma batalha grande contra satanistas na igreja, principados e potestades. A mesma coisa aconteceu. Então, o que eu pensei? Clamou. Ela começou a ficar vermelha porque não tinha ar para respirar. Caiu no chão e o clamor então resolveu. Respirar, a mesma coisa, soprar, melhor dizendo. Soprar, soprei. Não. Um dia Deus vai te dizer, fere a rocha, e outro dia Ele vai te dizer, fale com a rocha. Não funcionou nenhum nem outro. Aí eu tive que dobrar o joelho do altar e disse, Senhor, qual vai ser a estratégia de hoje? Rápido, tinha que ser rápido porque ela estava morrendo, sem ar. Aí Deus, ungi com azeite o pescoço dela. Sabe por quê que Deus faz isso comigo e com você? Primeiro, para eu e você não achar, não se achar, não se exaltar. Sempre está na dependência do Senhor. Segundo, para eu e você começar a conhecer a Ele. Então eu te convido a começar a conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor não é de ouvir falar. Moisés começou a conhecer o Senhor quando foi criado pela mãe dele. Mãe biológica criou, mas na verdade ele tinha sido, já sabe que a filha de Faraó tinha adotado ele. Mas ali, enquanto ele estava com sua mãe biológica, ele aprendeu a respeito do Senhor que criou os céus e a terra. Ele conhece de ouvir falar. Não é isso? Depois, quando ele foge, ele conhece de ver um sinal, de ver a presença do Senhor. Já muda tudo. Já muda tudo. E agora, aqui, em todo o processo, ele conhece o Deus que fere o inimigo, igual todo mundo. Mas agora ele vai conhecer o Deus que coloca limite. Não vai. Aí agora o crente abre a boca e diz, tem promessa, não morre. Sem que se cumpra. Ah, morre. Eu te provo na Bíblia que morre, não somente Moisés, mas mostro outras pessoas. É claro que tem pessoas que vão me usar argumentos que depois ele sobe lá no monte da transfiguração e outros argumentos. Mas aí é bem espiritual para entender. Tem que ser bem espiritual para entender isso aí. Esse cumprimento dessa promessa. Porque em vida, Moisés, você vai ver a terra prometida. Vai ver, mas não vai entrar. Sabe por quê, Moisés? Não teve profeta como tu. Eu estava lendo o texto e eu fiquei maravilhada quando eu estava lendo Deuteronômio. Eu falei, meu Deus. Eu tenho uma simpatia muito grande com Moisés por causa de algo que Deus me falou um dia a respeito do ministério de Moisés. Então eu tenho uma simpatia. Um homem que a Bíblia diz que não existe um profeta como ele. Um homem que a Bíblia diz que depois que ele morre,
Depois que ele morre, não tem. Não se levantou um como ele, que Deus falava com ele cara a cara. E Deus dizer para ele, você vai ver, mas não vai entrar. Porque você feriu a rocha quando eu mandei falar com ela e feriu 2 vezes. Aí aquele crente que é bem carnal pensa assim, como Deus é injusto. Moisés fez tanto e por causa de uma coisa, Deus agora coloca esse limite, essa consequência. Pensemos comigo. Um homem é muito bom, eu vou encerrar. Um homem é muito bom, um homem direito, correto, paga suas contas, um bom esposo, um bom pai. Um homem que os vizinhos não têm mal que falar dele, na empresa onde trabalha ninguém tem mal que falar dele. Mas um dia alguém tira ele do sério. E quando alguém tira esse homem do sério, ele explode de repente. E ele, quando essa pessoa tira ele do sério, vai fazer algum mal contra ele, ele vai lá, em legítima defesa, mata essa pessoa. Sim, vai a julgamento. Ainda que o julgamento seja um pouco mais leve, né? Mas ele vai ser julgado pelos 30 anos que ele foi um homem bom ou pela morte de uma pessoa? Conta, 30 anos que foi um homem bom. Conta, eu sei que conta. Mas o que está sendo o caso, o que está sendo julgado é que ele matou uma pessoa. Então você precisa entender isso. Moisés, como também o povo conhecia o Deus que feriu o inimigo. E agora eles vão conhecer o Deus que abre a terra quando o povo murmura contra Moisés. E a terra se racha ao meio. E aquelas pessoas que estavam ali caem dentro do buraco e a terra se fecha. Porque Deus não aceitou a murmuração daquele povo. Se coloque no lugar de Deus. Se coloque no lugar de Deus. Quanto de livramento e de sinais de milagre e maravilha que Deus fez por aquele povo. E agora mal saíram já começar a murmurar. É como uma pessoa que você ama, que você gosta, que você faz tudo pela pessoa. E na primeira oportunidade que tem, ela te apunhala. O que você vai pensar dessa pessoa? Você vai continuar ajudando? É como uma pessoa que você faz tudo e de repente na primeira oportunidade que tem, uma vez você ajuda a pessoa 30 vezes, uma vez você não pôde, a pessoa sai falando de você. Aí você, rapaz, eu fiz tudo por essa pessoa, agora eu não pude, não fiz porque eu não pude, a pessoa... E aí? É mais fácil entender Deus assim, né? Não é mais fácil? E às vezes que Deus tem te dado livramento, te guardado, te fortalecido, mas você só vê as coisas que Deus ainda não fez. E não fez porque você ainda não está preparado para receber. E não fez porque foi o que ele fez com o povo lá. Vai pelo caminho mais longo, mas isso é livramento para a tua vida. Mas você não entendeu isso. E sem pensar 2 vezes, começa a murmurar de um Deus. Eu quero te convidar a conhecer Deus. Eu quero te chamar a ficar em pé nessa noite. Glória a Deus. Jesus. Irmã Solange, era isso que você ia pregar? Não, não era. Era esse texto que a gente ia ler, mas o assunto ia por outro lado. Porém, Deus toma o controle. Quando damos o controle para Ele, Ele toma de uma forma que até o que a gente ia dizer, a gente esquece. Porque o alimento vem conforme a necessidade. Como eu costumo dizer, se você está com dor de cabeça, você vai tomar remédio para dor de cabeça. E você não vai tomar remédio para dor de barriga. É a necessidade da igreja. Eu não sei como é que essa palavra entrou no teu coração. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, Ele é responsável por fazer a palavra se transformar numa espada. E invadir o coração, a alma. Como a Bíblia diz que vai até a divisa, né? Você conhece, se eu perguntar aqui Deus, você vai dizer Pai, Filho, Espírito Santo, está no céu, criou tudo. Você conhece de ouvir falar? Que tal você conhecer a Deus de fato, quem Ele é? Que fato você... Eu não posso dizer para você, como eu tenho intimidade com Deus. Eu falto muito para conhecer a Deus ainda. Mas o Senhor falou, para você ter uma ideia, que Ele não se agrada de igrejas que colocam uma placa bem grande com o nome da igreja e uma foto bem grande do pastor presidente, vamos dizer, o fundador da igreja. Sabe por quê? Porque a fama aí vai para o homem. É Deus que realiza todos os sinais, mas a fama vai para o homem e não para Deus. Aí Deus disse, não, o meu nome que tem que estar em evidência na igreja. O maior nome tem que ser o meu.
E eu passei muitos dias perguntando, mas que nome que eu vou colocar então? A placa tem que ficar no segundo plano. Eu falei, então que nome que eu vou colocar? Já que a placa é necessária por causa do mundo. Mas qual é o nome do Senhor que o Senhor quer que coloque? E Deus falou um dia, Yavé. Por quê? Yavé significa eu sou. Lembra de Moisés? Senhor, quem está me mandando? O eu sou. E Moisés queria um nome. Deus não disse. Aí Deus falou, sabe por quê? Eu não dei um nome exato para Moisés? Porque aquele povo não me conhecia. Porém, eles iam me conhecer conforme eles fossem na caminhada. Eu serei carne, providência, livramento, água, comida, maná. Serei fogo, serei uma nuvem debaixo do sol para que eles não sintam frio, não fiquem com a pele ressecada. Serei uma coluna de fogo à noite para ninguém ficar aí com hipotermia. Eu serei para ele o que eles precisar, conforme a necessidade dele. Por isso eu disse, eu sou. Aí eu falei, entendi. Então quer dizer que o Senhor está dizendo para mim que eu ainda estou te conhecendo? Estamos na caminhada. Exatamente. Eu não sei como é que tem crente que se conforma de vir para a igreja e não oferecer nada e só conhecer Deus de nome. Qual foi a experiência que você teve com Ele cara a cara? Não fala para mim, fala para Deus aí no teu pensamento, qual foi? Agora eu te pergunto, vai ficar na zona de conforto até quando? Eu quero, Senhor, chegar mais perto. Moisés, sarça. Quando ele vê o fogo na sarça, ele se aproxima. Moisés tem sede de ter mais de Deus. Para, Moisés. Como assim? Na hora que você vai com aquela vontade, Deus dispara. E Deus diz, tem regra. Primeiro tu tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Não é de todo jeito. Fecha teus olhos. Eu vou dar 1 minuto para você falar com o Senhor o que você quiser. Eu não vou induzir você. O que você vai falar, não. É você que sabe se você quer de fato se converter. E não ficar um crente só de banco, de falar, de ver o outro pregar, de conhecer Jesus assim, mas nunca teve uma experiência com o Senhor. Tem testemunhos que eu nem sequer conto. Porque eu sei que tem gente que vai achar que é loucura demais. Fecha teus olhos e fala com o Senhor. Enquanto você vai falando com o Senhor, oferecendo o teu culto, a tua adoração e dizendo para Ele o que você precisa hoje, é você que diz se a tua maior necessidade é comer carne ou conhecer a Ele. Saia da tua zona de conforto, porque o Senhor está cansado de ver igrejas cheias de pessoas vazias. E um dia eu estava na minha casa, quando a minha casa ainda tinha só uma porta. Mesmo a porta de entrada era de saída, não tinha duas. E quando eu fui colocar a chave, na fechadura a chave estava torta, quebrou. E eu precisava sair porque eu tinha um horário marcado no médico. E as janelas tinham grades. E na minha loucura, porque evangelho é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu comecei a orar ali, Senhor, e eu me lembro das minhas palavras. Eu disse, eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que é impossível curar AIDS, curar câncer. Eu sei que é impossível é o que eu não posso fazer. Mas isso aqui é meu impossível, porque eu não posso agora fazer. Estou aqui sem telefone, sem dinheiro, preciso sair, está quebrado e eu não tenho como sair. Abre a porta para mim, Senhor. Abre a porta para mim. Acredite você ou não, eu escutei as pisadas, eu ouvi. E quando eu escutei as pisadas, eu paralisei. E as pisadas foram em direção à porta. E deu estralos na fechadura. E depois disso, eu fiquei sem coragem de colocar a mão na fechadura. Porque eu sabia que Deus havia tocado e eu sabia que ela estava aberta. Não me pergunte como eu sabia, mas dentro de mim eu sabia, porque eu sei o que eu ouvi e o que eu senti. E eu fiquei chorando ali por alguns minutos. E depois eu fui
E quando eu fui, o Senhor tinha aberto para mim. Eu não sei qual é o teu impossível. É você quem diz. O Senhor procura pessoas dispostas nessa noite a conhecer a Ele. Porque o Senhor está cansado de ver o que fizeram com o Evangelho e com a cruz de Cristo. Os homens, amantes de si mesmos, estão vendendo Jesus. Estão vendendo a palavra. Evangelho não é isso que te foi apresentado. Nunca foi. Senhor Deus e Pai, eu quero te conhecer mais, Senhor. E eu sei que aqui tem gente que fez oração, que disse, nem eu quero te conhecer mais, mas disse, eu quero te conhecer. Começar a te conhecer. E eu sei, meu Pai, que as orações sinceras sobem diante do Senhor. Da show, derra súbria. E agora eu me lembro, meu Deus, daquele culto lá em Brasília, que fizemos no mês de junho. E o Senhor perguntou quem queria conhecer o diferencial, teu diferencial do Evangelho. Muitas mãos foram levantadas. Mas o Senhor perguntou, fez a segunda pergunta. Quem está disposto a ser moldado por mim? Ou seja, quem quer de fato tirar a sandália dos pés, porque entendeu que o lugar é santo. E eu sei que assim como teve pessoas lá que disse sim para as duas perguntas, aqui tem pessoas, meu Pai, que entendeu que não dá para viver sem te conhecer. Andar a sou, replastu e decancho reminasai. Rabastu remando calassóbria. Da rabassúbria. Ai, quantas mudanças tu vais experimentar na tua vida. Tu vais experimentar mudança na tua vida porque sou eu que estou fazendo. Sabe por quê? Redachou de calassóbria da sai. Porque eu te chamei, te digo nesta noite, que eu te chamei como profeta. Por isso eu já estou fazendo mudanças na tua vida. E te digo que vou fazer mais. Sou eu que estou colocando o fogo no teu coração. Para que tu não te conformes mais. Da show de cada rabasteribe calassóbria. Eu mesmo te ensinarei, porque muitos aí têm um conhecimento que aprendeu com o homem, mas eu te digo, eu te instruirei. E colocarei palavra de sabedoria nos teus lábios, para exortar, para repreender, para aconselhar e trazer de volta o que havia se desviado. Porque muitos se desviaram da minha presença, mas não se desviaram dos templos. Entendes tu assim o que eu falo contigo? Mas eu estou começando a provocar um grande avivamento sobre a terra. E nesse tempo tenho levantado a muitos para fazer o meu povo tornar atrás. E eu te digo, eu te escolhi. Eu te escolhi para um propósito, diz o Senhor. Andai a show de comanácia. Aleluia. Ele conta com você. Ele conta com você. Mas o Senhor não quer pessoas que confiem em si mesmo. Ele está cansado de gente que confia em si mesmo. Confia no certificado da teologia, no dinheiro, no conhecimento. Ele está procurando verdadeiros adoradores que estejam dispostos a conhecê-lo, que estejam dispostos a ser alimentados por ele. Sharai de calachou, mandará subir, andarai, derastu de calamancho, remidará sobria. Aleluia, o Senhor toca corações aqui nessa noite. Ele tira o vazio da alma. Ele tira o vazio da alma. Hoje ele diz para alguém aqui, agora tu entendeste porque é o vazio. Da show de calachobria. Agora tu entendeste, não foi assim? Porque não basta somente conhecer o Senhor de ouvir falar, ou de falar o nome dele, conhecer a ele é mais que isso. Da somida da sudecai. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego cada um em tuas mãos.
Aleluias. Aleluias. Guarda o teu povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero saber se todos aqui são crentes. Quem é crente já? Levante sua mão. Tem alguém que não é? Que não serve ao Senhor ainda? Você não? Ainda não? Tem mais alguém que não é? Lá atrás? Também não? 3. Mais alguém? Além de dizer para vocês que vocês são bem-vindos a adorar o Senhor. Que tal conhecer ao Senhor? Você quer conhecer ao Senhor? Vem aqui na frente. Você aí atrás. Vamos fazer como Moisés? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A irmã. E aí? Entrega a sua vida na mão do Senhor. Entrega a tua vida na mão do Senhor. Ele tem projeto. Viu? Projeto. Ela? Que bênção. Eu vou orar por vocês. Senhor Deus e Pai. Oh Senhor, Tu tem nos feito entender que a cruz de Cristo é mais do que uma história para se contar. Foi por eles, Senhor. Foi por cada um deles e cada um desses que estão aqui sentados, que fizeram um concerto com o Senhor, que entregaram sua vida ao Senhor. Ah, Senhor! Entregaram sua vida ao Senhor, embora já tivesse entregue uma vez, mas agora de modo diferente. Agora conscientes de que querem mais do Senhor. Por isso, meu Pai, eu coloco e entrego cada um em Tuas mãos, para que o Senhor ajude que cada um tire a sandália dos pés. Todo impedimento, Senhor, toda sandália de impedimento que seja tirada, para que a bênção do Senhor seja completa, não somente no sentido de providência do físico, do material, mas sim de eles entrarem na terra prometida. Eu entrego cada um em Tuas mãos. Meu Pai, a Tua palavra diz que aquele que confessa, meu Pai, diante da terra, dos homens, o Senhor confessa diante dos anjos. Então eles serão confessados, meu Pai, por Ti. Em nome do Senhor Jesus, liberta, transforma, escreve o nome no livro da vida e sela com Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Bate uma salva de palmas para você.